mas deu muito ruim para o Bolsonaro ontem o caso Roberto Jefferson. Quando a Polícia Federal chegou na casa do Roberto Jefferson, bateu lá a campainha, tocou a campainha e pensou que seria uma prisão fácil de ser efetuada, ele recebeu a polícia a balas de fuzil, foram mais de 20 disparos de fuzil, e jogou pelo menos 2 granadas. Não confirmaram até agora se foram 2 ou 3 granadas. Tá. O Bolsonaro, primeiramente, ele fez uma nota de repúdio em que ele dizia que repudiava tudo mais, mas ele culpava o Alexandre de Moraes, o STF, por tudo que aconteceu. E os bolsonaristas passaram a apoiar amplamente o Roberto Jefferson. Só que foi passando o tempo, e por mais que os bolsonaristas raiz apoiassem muito o Roberto Jefferson, o que aconteceu? O bolsonarismo percebeu, por análises de redes sociais, que o eleitor médio, quando eu digo eleitor médio, é aquele que não se decidiu se vai votar no Lula ou no Bolsonaro, e aquele que vota no Bolsonaro, mas talvez não vote, talvez vá votar nulo, talvez até possa mudar o voto, e aquele que vai votar no Lula, mas também não está muito certo, talvez mude, talvez possa até mudar o voto ou votar nulo. Esse é o eleitor médio, aquela zona cinzenta de eleitor que pode ir para um lado, pode ir para o outro, pode não ficar em lugar nenhum. Tá, o eleitor médio repudiou veementemente a atitude do Roberto Jefferson e começou a ligar o Bolsonaro ao Roberto Jefferson. Muito disso graças à atuação da esquerda. Por exemplo, eu fiz um vídeo logo que aconteceu, o vídeo estava tendo 2.000 visualizações por minuto no TikTok, chegou a 700 mil visualizações assim, ó. O Janones fez várias publicações também que bombaram sobre isso, no Face, no Twitter, no Instagram, todo mundo começou também a falar sobre isso, enfim, o eleitor médio viu. Aí o Bolsonaro fez, sabe o quê? O Bolsonaro fez um vídeo que eu vou mostrar já já, em que ele disse que repudia e que quem atira na polícia é bandido e que bandido tem que ser tratado como bandido. Jogou o aliado aos leões. Só que quando ele fez isso, causou uma revolta geral no bolsonarismo. Por quê? Porque eles ficaram mais de 6 horas, todos os bolsonaristas, os influenciadores bolsonaristas, passando pano pro Roberto Jefferson e pro fato dele ter tentado matar policiais. Todos ficaram passando pano. Quando o Bolsonaro vai lá e fala o oposto porque ele tá com medo de perder eleitores, os bolsonaristas ficaram assim, opa, peraí, a gente fica com que cara agora? E ficou todo mundo cara de bunda? Ferrou. Aí o Bolsonaro foi atacado por geral, pegou mal na base bolsonarista e tá aí o Bolsonaro atacado pelos próprios bolsonaristas. Vou te mostrar aqui pra se dar risada, você vai ver o desespero do lado do Bolsonaro. Eu vi muita gente na esquerda falando que, olha, o Bolsonaro tá fazendo isso por cortina de fumaça, que ele quer que a gente pare de falar da economia, que ele vai congelar salários e aposentadorias, e ele quer que a gente pare de falar que ele é pedófilo, tudo mais. Só que não foi cortina de fumaça, não foi uma coisa planejada não, aconteceu e deu ruim. Essa é a verdade. Deu ruim. Vou te mostrar aqui algumas reações. Antes eu peço que você se inscreva no canal. É muito importante se inscrever no canal, porque o YouTube mostra o vídeo para mais gente e a gente consegue levar a verdade para as pessoas. Estamos chegando a 1 milhão de inscritos aqui, então, ó, um segundinho grátis, se inscreve aí. Ó, eu vou mostrar aqui primeiro o que falavam os influenciadores bolsonaristas. Tem uma do Constantino aqui que você vai dar risada. Constantino, eu tenho certeza, alguém chuta bem forte as partes íntimas do Bolsonaro, quebra todos os dentinhos do Constantino. Aí eu penso num cara puxa saco. Tá aqui o Constantino falando o seguinte, olha, impactante esta mensagem. Tá vendo? Impactante essa mensagem. E ele publicou o vídeo em que o Roberto Jefferson xinga as ministras do Supremo Tribunal Federal. Depois, ele chamou o Roberto Jefferson para ir no programa Pingos nos Is, na Jovem Pan. E aí o Roberto Jefferson foi lá para fazer mais acusações ao STF. Ó. Tá aqui, ó. Inclusive, a foto aqui é do print screen de lá. Quando o Bolsonaro fez o vídeo, eu vou te mostrar o vídeo que o Bolsonaro fez. Mas primeiro eu vou mostrar os outros influenciadores, depois o vídeo do Bolsonaro. O Constantino mudou, mas mudou da água. Mas, nossa, mudou 100% o Constantino. Só que os outros bolsonaristas também. Ó, tá aqui, ó, Nicolas Ferreira. Dá para ler aí? Nicolas Ferreira. Eu vou ler aqui para você. Ele xingou a ministra e pediu a prisão dele? Foi isso mesmo? Eu juro que é só uma pergunta. Meu Deus, que loucura está acontecendo com o Roberto Jefferson. Todo mundo passando pano pro Roberto Jefferson. Aí tem mais influenciadores, os deputados. Eu mostrei aqui no vídeo passado, aquela te atualizei falando. Aí o Bolsonaro falou com o Ottoni de Paula. O Ottoni de Paula ele é investigado também em inquérito das fake news, das milícias digitais. É um dos melhores amigos do Bolsonaro. O Ottoni de Paula foi, por exemplo, quando um bolsonarista invadiu a festa do petista lá em Foz do Iguaçu, do Marcelo Arruda.
Agora confundi o nome do rapaz. O que fez o Tony de Paula? Ele foi lá para falar com os irmãos do rapaz que foi assassinado. Ele tinha 2 irmãos bolsominions, para que eles fossem a Brasília e gravassem um vídeo para o Bolsonaro para ver se eles conseguiam desfazer a crise interna que causou aquilo na campanha do Bolsonaro, que um bolsonarista incentivado pelo Bolsonaro assassinou uma pessoa que estava comemorando o seu próprio aniversário. Tá, esse é o nível do Tony de Paula, de como ele é bolsonarista, assim, amigo do Bolsonaro, viajam no mesmo avião. O Tony de Paula gravou um vídeo, que eu mostrei aqui no vídeo passado sobre o assunto, em que ele disse que o Bolsonaro já decidiu que ia levar as Forças Armadas para proteger o Roberto Jefferson. Quer dizer, o Tony de Paula não faria isso sem autorização do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro ele queria proteger o Roberto Jefferson. Essa era a narrativa do bolsonarista. Vamos proteger o Roberto Jefferson, vamos falar que isso é censura do STF, e era talvez aproveitaram o caso para fazer o ato final da campanha que eles estavam fazendo de dizer que o STF estava censurando as pessoas. Só que tem um problema. O que o Roberto Jefferson fez foi imperdoável. Ele ameaçou de morte as ministras, xingou elas de tudo que é nome, só que depois apareceu que parte do motivo da prisão dele era que ele falou que tinha um arsenal de armas em casa. E realmente ele tinha, ele tinha armas de uso exclusivo do exército, que ele só comprou graças ao Bolsonaro, e granadas, isso não sabemos como ele comprou. E ele tinha um arsenal em casa, ele foi preso por causa do arsenal que ele tinha em casa. Como é que um cara em prisão domiciliar tem fuzis, tem granadas? Não pode. O cara tá em prisão domiciliar, ele não pode estar armado. Uma coisa, imagina um Brasil, um país em que as pessoas que estão em prisão domiciliar, ou seja, eles são, queira ou não, prisioneiros, andem armadas. Não pode. Foram prender, aí aconteceu o que aconteceu. Pois bem, ligaram a máquina de passar pano, e o que aconteceu? Depois da primeira vez que o Bolsonaro se pronunciou, os bolsonaristas já ficaram meio irritados. Aqui algumas das reações, quem quiser pausa, mas eu vou ler aqui para você alguns comentários, ó. O povo brasileiro achando que Bolsonaro vai proteger ou defender alguma pessoa da perseguição. 2 lados da mesma moeda. Maldito homem que confia em homens. Aí outro, frouxo. Aí outra, frouxonaro. Outro, 7 dias para eleições, pô, tentou apaziguar. Os caras são burros de querer que ele compre essa briga. Aí outro, que confusão. Aí outro, Roberto Jefferson era ligado ao PT, entendo nas entrelinhas. Aí outro, uma semana da eleição não tinha como ele falar outra coisa. E foi indo nesse nível. Ok, isso foi até o Bolsonaro gravar este vídeo aqui que eu vou te mostrar, ó. Policiais feridos no episódio. Como determinei o ministro da Justiça, Âncio Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Você vê que é um vídeo gravado pela câmera lá do celular, você vê que dá até para escutar quem tá gravando respirando, você escuta isso, e você vê que ele estava lendo um texto, né? Ele decorou aquele texto para falar. Você vê quando o Bolsonaro tá falando, você vê ele num podcast, uma entrevista que ele tá em casa, ele fala de um jeito, ele até vai comendo palavras. Quando ele está lendo ou quando ele decorou, e aí realmente ele não é muito bom de decorar, que são apenas 16 segundos de vídeo, ele fala cada palavra assim. Pois bem, ele falou dessa maneira aí. Aí os bolsonaristas ficaram irritados. Mas ficaram irritados, irritadíssimos. Eu vou mostrar aqui a mudança primeiro do Constantino. Olha o que fala o Constantino. Xingar a ministra, ó, quem quiser pausar aí para ler, mas eu vou ler para você. Xingar a ministra é errado e eu critiquei. Mas para cidadão comum isso deveria dar no máximo processo. Não prisão imediata, né? Ele criticou, ele não criticou. Ele não apenas não criticou, como ele compartilhou, dizendo que a mensagem era importante. E chamou o cara para fazer mais crítica no programa dele. Aí ele diz, não, é errado e eu critiquei. Aí depois o Constantino publicou uma foto de 20 anos atrás, 19 anos atrás, 18 anos atrás, para dizer Roberto Jefferson, Lula e Dirceu, a turma do Mensalão. Tem um problema, aqui um parênteses sobre o Mensalão. O Mensalão que o Roberto Jefferson delatou nunca foi provado. Não apenas nunca foi provado que não houve. É decisão do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o Roberto Jefferson, ele foi preso não por compra de votos ou coisa do tipo. O Roberto Jefferson falou que era uma compra de votos de 30 mil reais por mês. Pô. O Bolsolão são 54 bilhões de reais. Pô, dá para comprar 1 trilhão de deputados. Pois bem, a denúncia do Roberto Jefferson foi provada que era mentira. O que aconteceu foi que o Roberto Jefferson foi gravado, muita gente não deve lembrar, ou muita gente era jovem na época, eu te lembro. Roberto Jefferson foi gravado, isso vazou na capa da Folha, de 1º de abril de 2005.
Essa capa, por acaso do 1º de abril, né? Essa capa mostrava o quê? E depois a gravação apareceu no Jornal Nacional do mesmo dia. O Roberto Jefferson pedindo propina para eventos que seriam feitos pelos Correios. Ele queria a parte dele. Depois da investigação, teve CPI e tudo mais, provou-se o quê? Que eventos que eram feitos pelos Correios eram contratados pela VisaNet. VisaNet é a Visa, de cartão de crédito. Esse dinheiro que a VisaNet pagava para os Correios não ia para fazer os eventos não aconteciam, era roubado pelo grupo do Roberto Jefferson. Em vez do Lula fazer o que o Bolsonaro faz com os dele, o que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro aparelha a polícia, o Bolsonaro avisa, como avisou o Roberto Jefferson, que ia ter a prisão dele, porque ele já estava esperando a polícia. Lembre-se, a operação foi vazada para ele. O Bolsonaro já fez o mesmo com Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação. Em vez do Lula fazer alguma coisa assim, não, o Lula deixou. E o Roberto Jefferson viu que ele ia se dar mal, ia acabar preso. Tanto é que foi preso. O Roberto Jefferson fez o quê? Tentou virar o jogo e fazer denúncia contra o Lula. Não deu certo. Acabou preso o Roberto Jefferson. Por isso ele odeia o Lula. Roberto Jefferson, um dos maiores aliados do Bolsonaro, bolsonarista raiz. Pois bem, só esse parênteses aí era importante fazer, porque muita gente ainda acredita na farsa de que teve mensalão. Aí agora os bolsominions, depois que o Bolsonaro gravou o vídeo. Quem quiser pausa aí para ler, ó. Eu vou virar aqui, aí você pode ler tudo. Pausa aí. Pausa, não sei se está focando direito, porque esse celular realmente quando eu mostro não é igual ao meu outro quando eu mostrava, mas eu vou corrigir isso nos próximos dias. Pois bem, o cara, mentira dele, falou de cabeça baixa e com vergonha, ele faria o mesmo, falou que o Bolsonaro estava com vergonha de cabeça baixa. Reta final, estão desesperados para acabar com o Bolsonaro. Aí vieram os bolsominions. Covarde, presidente borra-bota, o povinho de pensamento curto, um cara falou. Aí, os que se dizem apoiador de Bolsonaro querendo que ele faça besteira e coloque as eleições fora. Burrice. Aí outro, frouxo. Aí outro, frouxonário. São pessoas diferentes, hein? Frouxo. Outro, era melhor ficar quieto. Aí, essa é a última tentativa do STF há uma semana das eleições. Mais do que isso, estão tentando matar o Jair Bolsonaro de novo. Aí outro, exatamente. Aí um falou, queria ver se fosse filho dele o que ele faria. Infelizmente, reparei isso no presidente. Ele só fala, desde aquele 7 de setembro que nada fez e ficou todo mundo com cara de palhaço. Quero saber se o presidente não se reeleger. Esse que falou isso é um dos maiores apoiadores do Bolsonaro no grupo. Falou, ele ficou... O cara é fascista mesmo. Queria que o Bolsonaro fosse lá e peitasse o Alexandre. Falou, se fosse filho dele, peitava, né? Que não... Veja bem, esse pessoal já tá bravo que o Bolsonaro deixou muitos bolsonaristas serem presos e tudo mais. Aí o Bolsonaro conseguiu uma paz com esse eleitorado mais radical quando ele deu aquele indulto para o Daniel Silveira, graça ao Daniel Silveira. Aquilo fez com que tivesse uma certa paz entre o Bolsonaro e essa ala mais radical. Agora não. Agora foi para o espaço, porque o Bolsonaro deixou, era parte da narrativa, foi a primeira estratégia deles, era passar pano para o Roberto Jefferson. Ele deixou todos os influenciadores, e olha, são pessoas com milhões de seguidores que estão ali em contato direto com os bolsonaristas. É como se, imagina se fosse o contrário, se fosse uma coisa que o Lula fez, o Lula nunca fez isso. Então não precisamos aí distorcer nada para passar pano para uma coisa que o Lula fez. Nunca aconteceu. Mas imagina se o Lula fizesse alguma coisa e de repente eu vou lá, defendo, eu, Thiago, aí você vai lá nos outros canais de esquerda, no 247, na revista Fórum, você vai lá no Clique Política, todo mundo defendendo, aí influencia, todos os petistas começam a defender, de repente aparece o Lula e faz um vídeo falando o oposto do que está todo mundo falando. Aí você fala, peraí. É isso que aconteceu com o Bolsonaro. Não é a primeira vez que acontece com ele, mas é isso que aconteceu. Os bolsonaristas ficam irritadíssimos com isso. Então o Roberto Jefferson conseguiu causar uma crise interna no bolsonarismo e conseguiu balançar bem os eleitores indecisos, aqueles eleitores que estão nessa zona cinzenta aí que não sabem se votam no Bolsonaro, no Lula. Eu não estou falando só eleitor que diz, vou votar em branco, nulo indeciso. Muitos deles, nas pesquisas, até dizem, vou votar no Bolsonaro, mas estão ali em dúvida. Muitos até dizem, vou votar no Lula, mas estão ali em dúvida. Então isso ajuda a tirar votos, ajudou a tirar alguns votos do Bolsonaro. É isso que causou o pânico nele. E aí, desmobilizando a militância do jeito que está desmobilizando, é pior ainda. O efeito manada que tem desmobilizar a militância do Bolsonaro, a mais radical, que é aquela que mais se mobiliza, é talvez pior do que o efeito da atitude do Roberto Jefferson. O Bolsonaro tentou apagar o fogo, sabemos, eu sei, você sabe, o Bolsonaro tem amplo e restrito apoio da grande mídia. O UOL, quando o Bolsonaro fez a primeira, falou Bolsonaro repudia. E ignorou que o Bolsonaro, na verdade, estava ali atacando o Alexandre de Moraes. Depois, quando o Bolsonaro
falou que ele é bandido, tudo mais. Quem atira policial é mesmo bandido. Aí o UOL colocou, e a Folha colocaram na capa: Bolsonaro eleva o tom contra Roberto Jefferson. O quê? Eleva o tom? O Bolsonaro estava passando pano aos bolsonaristas, e o UOL sabe, os jornalistas do UOL sabem que os influenciadores bolsonaristas, eles têm grupos do WhatsApp e eles são coordenados. Quando o comando lá de cima fala, olha, faça isso, eles vão lá todos em bloco e fazem. A ordem era o quê? Era passar pano pro Roberto Jefferson. Eles sabem, mas eles fingem que não. Assim como a Globo sabe e finge que não. E olha que teve um repórter da Globo que quase foi assassinado lá pelos bolsonaristas. Tá vendo? Pois bem, péssimo dia para o Bolsonaro, e agora estamos aí a poucos dias da eleição. Eu não estou vendo o Bolsonaro conseguir virar esse jogo, não. Até agora não tirou um voto do Lula. Toda semana, já passaram 3 semanas das 4 entre o primeiro e o segundo turno. Nas 3 semanas o Bolsonaro teve crises dificílimas de sair dessas crises, e ele só está conseguindo ganhar alguns votos ou se manter na proporção que estava porque ele está organizando o crime de assédio eleitoral sendo cometido em igrejas evangélicas e por empresários como jamais foi feito antes. Só por isso. De resto, de campanha, a mesma coisa tá ruim pro Bolsonaro. A ver os próximos passos, peço aí que você se inscreva no Plantão Brasil. Um segundinho, é grátis. Falou!